Olá, meus amigos, investidores e traders, como vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é Alexandre Volvax, também conhecido pelos amigos como Stormer. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham tido um excelente dia hoje, que vocês tenham conseguido fazer exatamente tudo o que vocês estavam planejando dentro das suas estratégias operacionais, seja de investimento ou seja de trading. Nós estamos iniciando hoje, no dia 20 de agosto de 2019, às 19 horas e 55 minutos, ah, mais um momento em que nós vamos falar sobre as dissecções dos trades que eu fiz no dia de hoje, como day trader, e também falarei um pouquinho sobre como eu faço para ler candlesticks, como é a minha forma de ler candlesticks e como eu entendo os candlesticks de uma maneira mais ampla. Eu vou iniciar de cara com as operações de índice futuro e na Gol que eu fiz. Eu fiz poucos day trades hoje, porque hoje foi um dia extremamente complicado do ponto de vista operacional. Porque, vou contar por quê, e vou mostrar aqui por quê. Basicamente, o mercado abriu dentro de um ponto que eu não gosto, ou seja, ele abriu exatamente em cima do preço de fechamento do dia anterior. Não abriu nem gap de alta e nem gap de baixa. Abriu dentro daquilo que recebe o nome de mercado estável. Eu não gosto quando o mercado abre estável. Eu gosto quando o mercado abre em gap, seja de alta ou de baixa, porque isso demonstra algum tipo de desequilíbrio e eu posso realmente capturar algum dinheiro em cima deste desequilíbrio. Mas enfim, o mercado abriu neste ponto e este ponto que está aqui basicamente eu entendi como um ponto de entrada, tá? Já que nós estávamos rompendo este pivô de alta aqui. Então eu executei uma compra logo de cara, logo na abertura do índice futuro, quando rompeu a máxima deste conjunto de candles aqui. Este conjunto de candles laterais, que foi praticamente 50 minutos laterais do índice futuro de sexta-feira, indicaram que o mercado estava realmente consolidando, não tinha forças para voltar a cair. E por isso, quando rompeu essa máxima, eu decidi tomar a posição, colocando meu stop imediatamente abaixo dessa mínima. E a operação foi evoluindo relativamente bem até este ponto, as coisas estavam indo muito bem. Aqui eu já tinha inclusive ganho um bom dinheiro em relação ao meu ponto original de entrada. Eu já havia conseguido inclusive realizar parcial, já tinha dado 210 pontos nesse movimento e eu tinha conseguido realizar parcial em 100% do meu risco. Eu tinha deixado meu stop original abaixo da mínima do dia e pensei, cara, isso tem todo jeito de ser um dia direcional, já que o VWAP está subindo, já que realmente a gente fez um dia de queda na sexta, é provável que ele seja um dia inteiro de recuperação. O mercado fez esse movimento, eu estava realmente tranquilo até esse momento, aí faz esse inside bar, até cogitei tomar uma posição na ruptura da máxima desse inside bar, e aí faltou luz no meu escritório, pá, falta luz. Eu estava olhando esse mercado, eu estava realmente mais tranquilo em relação à situação, eu estava com um bom dinheiro capturado no movimento inicial do dia, meu stop estava colocado, eu pensei, nem vou me preocupar muito, nem vou ficar olhando através do telefone o que estaria acontecendo. Minha política correta seria, obviamente, imediatamente ligar o meu telefone e ficar acompanhando pelo fone. Bom, logo depois que ele fez este inside bar, o mercado faz um movimento muito atípico. Uau! Uau! Faz uma queda brutal. Ele cai simplesmente 1090 pontos em 10 minutos. Tá? Ele realmente corta o inside bar para baixo, ele afunda. E quando eu voltei, quando a luz voltou no escritório, gente, o mercado já estava aqui e tinha pulado meu gap, pulado meu stop. Tinha caído tão rápido que pulou meu stop. Tá? Então eu ainda estava comprado desde esse ponto. Imediatamente, logicamente, zerei a posição e pensei, ok, vou pegar esse loss aqui e vou de alguma maneira recuperar o loss do dia. Bom, o mercado faz esse outro candle, que é um candle claramente comprador. É um candle que já demonstra exaustão da pressão de venda. E aqui eu já começo a mostrar como eu leio os candles. Tá? Ou existe o candle de indecisão. Tá? Esses são os dois tipos de candles que existem para mim. Um candle direcional é um candle que tem a sua abertura longe do seu fechamento. E um candle de indecisão
é um candle que tem a sua abertura muito próximo do seu preço de fechamento. Eu entendo que quando o mercado vem direcionalmente num caminho e ele apresenta o primeiro sinal de indecisão ou mesmo o segundo sinal de indecisão, isso usualmente faz a reversão, porque o mercado não gosta de movimentos de indecisão. Então a gente fez uma queda e faz este primeiro movimento de indecisão, com os compradores protegendo a região de 98.580 pontos. Eu fiquei esperando e olhando o mercado faz um novo candle de indecisão. A gente está vendo agora é um inside bar. Este é o primeiro candle efetivo de reversão que o mercado estaria dando e eu cogitei aqui tomar a posição, mas não é meu costume entrar no primeiro candle de reversão, especialmente se o estocástico lento, como é o caso, está acima de 20. Então eu decidi esperar um pouco mais e foi uma boa decisão. Forma-se um novo candle de reversão e o estocástico vira para cima. Agora sim, eu ainda tenho um movimento muito mais atraente para pensar em comprar. E agora aparece o quarto candle consecutivo de indecisão. Este quarto candle consecutivo de decisão, que também é um inside bar, vocês conhecem isso por inside bar, já tinha um ponto bem mais claro de entrada e eu olhei com muita atenção aqui e eu decidi o seguinte, ok, se eu comprar esta ruptura, com o meu stop nessa mínima, eu estou arriscando 281 pontos. E o meu alvo seria no mínimo, uma recuperação até próximo desta região de suporte que foi perdido, que é a abertura do dia. Tá? Então eu teria um alvo de aproximadamente 674 pontos. Faz sentido para mim arriscar isso, entendendo que a pressão de venda já se cansou muito com essa barra, entendendo que já apareceram vários sinais de que os vendedores não têm mais tanta potência assim. Eu pensei, acho que faz sentido. Eu vou esperar que haja a ruptura dessa máxima para tomar a posição e daí farei meu trade. No próximo candle, feito o trade, eu inicio minha operação exatamente na ruptura da máxima deste inside bar aqui. E aí eu projetei meu alvo 2 vezes o meu risco para cima. Meu alvo estava em 100.040 pontos, nesta região. E aí o mercado foi. Bate no meu alvo. Ok, com isso agora eu já passo a ter lucro no dia. E passando a ter lucro no dia, aí o mercado estava muito instável para mim. A minha plataforma estava bastante instável ainda. Tá? E eu fiquei basicamente operando pelo 10R, que eu vou mostrar em seguida quais são as operações que eu fiz pelo 10R. Aqui, a gente vê um outro ponto muito interessante de entrada, em cima do VWAP, que está aqui. Eu gosto muito de operar em cima do VWAP. Tá? Este ponto eu tomei a posição e fui estopado. Tá? Então eu comprei realmente quando aconteceu a ruptura da máxima deste candle e fui estopado. Próximo candle, forma-se desta maneira, eu estou atento para recomprar posições de novo. E aqui eu faço mais uma compra se romper a máxima desse inside bar aqui, com o meu stop imediatamente abaixo dessa mínima. No próximo candle, fiz a entrada. Essa entrada, ela tinha uma realização parcial no que seria essa amplitude para cima. Tá? O mercado segue evoluindo, vai indo devagarzinho, bem devagarzinho, chega muito perto do meu alvo, cada vez mais perto, bate no meu alvo, eu realizo o parcial e agora estou feliz. Eu volto a fazer mais um trade com bom lucro, puxo o stop da metade da minha posição para o meu break-even, para o meu ponto de empate, e o mercado faz essa nova movimentação, meu alvo continua sendo de 161, quando bate em 161, que também era este topo anterior, eu liquido a operação em 100.351 pontos e acabou meu dia de trading. Tá? E aí o mercado faz um novo movimento, que é este, em que recua novamente até o VWAP, e eu poderia sim ter assumido uma nova posição nesta ruptura, já que aqui é mais um candle que encosta no VWAP. Veja como os compradores defendem esta zona como suporte, entram comprando,
e o mercado dá mais uma puxada, tá? Que é essa daqui. E aí ele volta para o VWAP, ali esse terceiro trade eu não assumi aqui. E quando ele bate no VWAP e faz este candle branco em cima do VWAP, em que os compradores se comprometeram no mercado, eu pensei, ok, os compradores se comprometeram no mercado, eu não cheguei a comprar posições aqui. Se perder essa mínima, eu vou vender, porque vai acionar stop dos comprados. E eu vou colocar meu stop acima dessa máxima. E vou colocar meu alvo nessa amplitude para baixo. Só que eu estava operando leve, porque o mercado não estava tranquilo, não estava fácil, já que ele estava realmente muito arisco. Então, essa venda aqui foi feita com um volume bastante pequeno em termos de contratos. Tá? E aí eu terminei meu dia de trading. Tá? Terminei meu dia de trading. Esse aqui foi o resultado que eu obtive no meu dia de trading, tá? Operando no índice futuro. Eu quero mostrar para vocês como é que teria sido as operações se eu tivesse feito no 10R, porque muitas delas foram inclusive levadas originalmente pelo 10R. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui embaixo a gente tem o ADX, como vocês estão vendo. Então aqui embaixo está o ADX. O mercado abriu neste ponto, aqui. Deixa eu dar o zoom in. E veja que ele abre já cortando acima do VWAP. Então, pelo ADX, eu poderia ter considerado uma compra nesta ruptura, especialmente porque o DI+, corta acima do DI- aqui. Tá? E eu poderia, então, ter carregado essa posição até que aparecesse o sinal vermelho. Esse trade aqui poderia ter me dado 445 pontos. E aí aparece esse sinal, que é um sinal de compra novamente. O VWAP branco, um candle de um 10R branco em cima do VWAP seria uma compra com stop abaixo da mínima. Com o alvo, realiza parcial nessa projeção para cima. O alvo de realização parcial não conseguiu ser atingido e o mercado pesa. Pesa e faz este candle vermelho que gera o sinal de venda em cima do VWAP. Eu não pude fazer essa venda porque eu estava sem luz no escritório. Vejo como o DI+ está indo para o DI-. O DI+ cruza abaixo do DI-, gerando o sinal de venda, ao mesmo tempo que perde esse fundo. Isso era um sinal claro pelo 10R de venda. Tá? O stop dele fica acima dessa máxima. E aí o mercado vem. Aqui teve uma outra chance de fazer mais uma venda quando perde a mínima desse candle branco. Tá? E o mercado vem e acelera. Belo movimento de queda que poderia ter sido capturado com o DI- acima do DI+, indicando pressão de venda. Quando apareceu esse sinal branco, isso não seria um sinal bom de compra porque o DI- está acima do DI+, não poderia comprar aqui. Agora, quando aparece esse novo sinal de venda aqui, perdendo a mínima deste que é do branco, novamente é mais uma venda. Ele teria feito mais uma venda com uma bela movimentação. E se perdesse a mínima deste que andou aqui, mais uma venda que foi acionada. Então veja que esse modelo de DI- acima do DI+, como está acontecendo aqui, linha vermelha acima do azul, e daí aparece um candle branco, um box branco, e esse box branco ele é varrido, isso é um ótimo ponto de venda, assim como foi aqui. E aí acontece o follow through. Aí se perdesse essa mínima, seria mais uma venda. E essa venda acionou. E o mercado foi. Foi, mas não muito, né? O nosso alvo aqui, basicamente, seria essa amplitude para baixo para realizar parcial. Deu para realizar parcial. Depois aparece um novo movimento, que não aciona a venda. Veja que não perde a mínima deste fundo aqui. Se perdeu, perdeu por pouquíssimo. E agora, o mercado reacelera e dá uma nova venda. Quando perde a mínima deste candle aqui, seria uma nova venda. E o trade evolui por mais uma venda. Essas operações aqui eu não pude fazer porque estava sem luz. E daí a luz voltou mais ou menos aqui assim, ó, nesse horário aí, em torno de 10 e 15. Tá? Aparece essa situação aqui que não me gera uma compra confiável, eu não teria aproveitado essa compra nem a pau e corda.
não pelo modelo que eu opero. Agora o DI+, vai para cima do DI-, mas ainda assim eu não tenho uma boa compra. Veja que agora eu tenho um candle vermelho, com o DI+ acima do DI-. Se eu romper essa massa, eu tenho uma compra. Próximo candle, faz esse movimento. Próximo candle, aciona a entrada. O meu stop ficaria abaixo dessa mínima. E o alvo não foi para o alvo. Deu stop. Eu tive que entrar comprando aqui. E esse segundo trade sim foi para o alvo. DI+ acima do DI-, eu tenho que estar procurando por sinais de compra. E aí eu vou esperar que a gente consiga ir para cima do VWAP, que está aqui em preto. Por enquanto ainda não. Estou esperando. DI+ e DI- se cruzando a todo momento. Estou esperando. Estou esperando o VWAP vir e o preço ir para cima do VWAP. Fiquei esperando um bom tempo. Até que o mercado consegue fazer um movimento de alta, DI+ vai para cima do DI- e sobe e corta. É isso que eu quero. É isso que eu gosto. Essa cortada. Agora o que eu preciso é que o mercado recue até o VWAP e me gere uma entrada com o candle branco. Poderia ter tomado uma posição aqui, quando romper essa máxima, porque esse aqui é um candle vermelho que foi superado, um candle preto que foi superado. Poderia ter pensado em comprar essa superação e essa superação, mas não fiz. Eu estava esperando um candle branco em cima do VWAP. O mercado voltou a recuar. Começa a se aproximar do VWAP. Bate no VWAP, faz candle branco e eu fiz uma compra. Aqui. Meu stop abaixo dessa mínima. Uma realização parcial nessa amplitude para cima. O trade não me permite realização parcial no início do momento, agora permite. E agora estou dentro do trade, com metade da posição sem nenhum risco, deixando o trade evoluir. Agora estou me aproximando do topo anterior. Quando bateu no topo anterior, eu finalizo o trade. Aqui. Finalizo o trade em cima do topo anterior. Tá, então este trade aqui, realiza parcial, depois realiza final. E aí o mercado volta a recuar. E ele dá um outro sinal. Sim, olha que bonzinho que o mercado foi. Olha o que ele está fazendo. Olha onde é que ele bate aqui. Em cima do VWAP. Olha esse candle branco. O único lado ruim dessa operação é que o DI- está acima do DI+, mas ainda assim eu poderia tomar uma posição menor aqui. Se aqui eu, por exemplo, fiz com 10 ou com 20 contratos, tá? Aqui eu poderia ter feito com a metade. E o trade vai até que leva um stop. Tá? Então este trade aqui, com o DI- acima do DI+, não conseguiu ir até a realização parcial. O mercado dá mais uma recuada. E aí fica trabalhando em volta do VWAP um bom tempo, até que faz este novo movimento, em que ele corta acima do VWAP, bate no VWAP, um novo candle em cima do VWAP, e eu cogitei tomar essa posição aqui. E a posição ficou me mastigando, me mastigando, me mastigando, já deu para realizar parcial, porque o meu risco estava abaixo desse stop aqui, dessa mínima. Meu alvo bateu aqui, realizei parcial. E daí quando começa a aproximar do outro topo, do último topo, eu saio da posição. De novo. Aqui. E aí saí da posição e parei de operar. Tá? Vejo que depois o mercado recua. Bate no VWAP mais uma vez e poderia ter feito mais um trade desses. Ó. Aqui. Tá? Mais um trade desses. Que teria ido super bem também. Depois aqui, ele teria feito mais um trade desse e teria sido estopado. Ó. Aqui. Quando rompeu, ele comprou. E daí, quando perde a mínima desse candle branco, ele teria que fazer o quê? Ele teria que vender a posição comprada e teria que reverter a mão para a posição vendida. Tá? E se fez isso, conseguiu recuperar o dinheiro desse loss e ainda botou mais dinheiro no bolso. É assim que eu teria operado o índice futuro pelo 10R. Eu operei pelo 10 minutos ali, como vocês tinham visto, mas as operações pelo 10R teriam sido até bem mais confortáveis do que as do índice futuro no 10 minutos. O outro trade que eu fiz foi em Gol 4, no 15 minutos.
Tá? Esse trade foi feito utilizando um modelo que eu gosto bastante de trabalhar, que é um modelo que usa eminentemente o Max CD histograma e o gráfico de 15 minutos para o ativo que eu vou operar, que é Gol. Então, o que eu vou operar aqui basicamente é Gol 4 no 15 minutos. E o que eu vou esperar aqui como resultado e forma de operar minha vai ser a seguinte situação. O que eu vou esperar é um candle, tá? um candle que a gente chama de... Deixa eu só colocar aqui, preciso tirar isto, isto. Não preciso dessas médias móveis. O que eu preciso basicamente é de uma regra de coloração que me ajude, como esta, a localizar os inside bars. E uma vez que eu tenha localizado os inside bars, eu possa tomar um trade na hora que aparecer. Deixa eu botar aqui 15 minutos. Então eu estava olhando a Gol, que tinha aberto mais ou menos nessa condição aqui, fez um forte movimento de recuo. Aí apareceu este inside bar. Como o Max CD histograma estava abaixo do zero, eu estava pensando em fazer uma venda na perda dessa mínima. Mas não aconteceu a perda na mínima, então não vendi. De fato, até rompeu a máxima, mas eu não comprei, porque o Max CD estava abaixo do zero, e eu não vou operar contra isso. Aqui aconteceu uma nova ruptura para cima, mas eu também não comprei, porque o Max CD estava abaixo do zero, então eu não tomei essa posição. E daí aqui aparece este inside bar aqui, com o Max CD histograma acima do zero. Nesse exato momento, então, eu coloquei uma entrada neste ponto, coloquei o meu stop abaixo desta mínima, então o stop estava aqui. Eu calculei qual era o tamanho da posição que eu poderia comprar para estar arriscando no máximo R$ 400. Então a minha ideia era eminentemente estar arriscando no máximo R$ 400. E para isso, então, eu tenho uma forma de operar que usa uma estratégia. Tá? Essa estratégia ela já é pré-programada para R$ 500, R$ 400, né? Então, veja que se eu comprasse, por exemplo, 1.000 aqui, tá? Usando estratégia de ações, se eu comprasse 1.000 aqui, eu poderia colocar um stop em 34,66 que eu perderia apenas R$ 400. Mas o meu stop não tem que estar em 34,66. A gente está vendo que o meu stop aqui, ele deveria estar aonde? A gente está vendo que o meu stop deveria estar abaixo desta mínima, 34,86. O que significa que eu poderia operar com mais ações. No caso, eu pude operar com 2.600 ações. Operando com 2.600 ações, eu estava arriscando R$ 380 para um alvo de R$ 800 para cima, que seria 2 vezes meu risco para cima, que é o meu alvo do inside bar. Então eu fiz a operação, o trade evoluiu, bateu no meu alvo, acabou meu day trade, esse foi o resultado do meu day trade e terminou a operação. E eu entrei aqui então com 2.600 ações, stop nessa mínima, alvo 2 vezes para cima, bateu no alvo, saio fora do trade, boto esse dinheiro no bolso, não opero mais pelo resto do dia. Até porque não teve nenhum outro sinal muito claro, não teve nenhum outro inside bar muito claro que pudesse ser assumido. Então essa foi uma operação de day trade que eu fiz, foi a única operação em ações que eu fiz hoje em termos de day trade. O dia não estava muito propício para ficar operando ativamente, já que as plataformas estavam muito instáveis, então eu decidi operar com mais prudência, o que eu entendo que foi algo, digamos assim, apropriado dentro do mercado atual. Vamos voltar a tentar entender um pouquinho aqui como é que eu leio candles, tá? E como é que eu faço a leitura dos candles. Bom, basicamente, a forma como eu leio candles, como eu mencionei, são ou é um candle direcional ou é um candle de indecisão. Eu preciso que vocês entendam que na maior parte das vezes, quando nós temos um candle direcional, em que o fechamento está longe da abertura, nós temos em torno de 80% de chance do próximo candle ser de alta. Por exemplo, este candle aqui, ele é um inside bar, sim, mas ele é um candle direcional.
porque a abertura está longe do fechamento e fechamos perto da máxima. Eu tenho 80% de chance do candle seguinte ser de alta, que também é um candle direcional, então eu tenho novamente 80% de chance do próximo candle ser de alta. Até que aparece um candle não direcional, um candle indeciso como este, que traz uma probabilidade de 80% de indecisão para o próximo candle, 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 até que eu tenho um candle direcional para baixo. Quando eu tenho um candle direcional como este aqui para baixo, eu tenho uma enorme probabilidade do próximo candle ser fortemente direcional para baixo. Então vejo que este candle aqui, o primeiro candle do dia de hoje em Go, não, dia de 16, perdão, foi um candle eminentemente direcional para baixo, com fechamento perto da mínima depois de um gap de alta. Observe como o Maxi CD histograma está abaixo do zero, indicando que quem domina o mercado aqui são os vendedores. Então, para mim, fica muito nítido que eu preciso vender essa posição quando perder essa mínima e que eu tenho que colocar meu stop acima dessa máxima? Não. Coloco meu stop um tick acima dessa abertura aqui. A abertura funcionará como uma resistência tão boa, se não melhor, do que a máxima desse candle. E o meu alvo? Bom, meu alvo seria eminentemente essa amplitude para baixo. Sim, em 161 do meu risco. Esse seria meu alvo, que foi atingido aqui. Então, quando o trade evolui, bate no alvo, liquida o trade, acabou o trade. Tá? Então, observem, aqui nós temos um candle que tem uma sombra inferior. Então, não dá para dizer que é um candle direcional. Este é um candle direcional. Como ele é um candle direcional, e como a gente tem um Maxi CD histograma abaixo do zero, nós diríamos que temos uma enorme probabilidade do candle seguinte ser um candle de baixa. Probabilidade não quer dizer certeza. Não existe como ter certeza. Tá? É importante que a gente tenha isso em mente. A gente tem uma maior chance de que o próximo candle seja um prosseguimento da baixa. Não significa que necessariamente isso irá ocorrer. E até não ocorreu aqui. Tá? Veja que esses fundos aqui foram respeitados, esse suporte horizontal foi respeitado. Agora percebam, se eu tive um primeiro movimento impulsivo de baixa, o candle seguinte se forma como um candle branco, e a gente perde a mínima desse candle branco, isso começa a acionar stop. Isso começará a acionar stops dos traders que compraram aqui, então tem uma possibilidade do mercado reacelere para baixo. Veja que o mercado dá uma consolidada, até que ele realmente reacelera para baixo. Tá? Então, enquanto você tem uma parede de proteção como esta, e mesmo uma parede de proteção como esta, vejam que este candle ele é tão importante que ele tem o seu corpo, ele é 2 vezes maior que o corpo dos candles prévios de alta. Observa que essa movimentação de alta que aconteceu aqui, ó, foi uma tentativa dos compradores reverterem o processo de baixa do dia. Bom, eles tentaram reverter, mas eles tiveram êxito no candle seguinte? Não. Eles não tiveram força para empurrar o mercado sequer de volta para a abertura desta barra. Eles não conseguiram empurrar o mercado sequer de volta para cá, de tão fraca que estava a pressão de compra. E aí no próximo candle faz isso. O que esse candle aqui me mostra? O mercado abre nesse ponto, o mercado começa a subir, rompe a máxima do candle prévio. Isso teoricamente deveria trazer compradores para o mercado aqui, mas não trouxe. Não trouxe compradores. Na verdade, trouxe vendedores, porque a gente conseguiu fechar em queda no candle. Próximo candle, entra a pressão de venda. A pressão de venda empurra o mercado, mas não consegue realmente empurrar de maneira definitiva. Veja que os compradores ainda tentam defender um pouquinho essa zona aqui, que é a mínima do dia. No próximo candle, a gente consegue inclusive romper a máxima do candle anterior e os compradores estão tentando voltar para essa região aqui.
Veja que existe uma tentativa séria dos compradores de empurrar o mercado de volta até essa abertura desse candle. Só que vejam que o que acaba acontecendo nesse candle? Não. Aqui os compradores dizem, cara, a gente não tem força suficiente para empurrar de volta até a abertura. Nós estamos fracos. Então um trader aqui mais agressivo poderia sim já cogitar, cara, vou fazer uma venda na perda mínima desse candle aqui, com stop acima dessa máxima. E o mercado vem. E enquanto a abertura deste candle não for ameaçada, a tendência é de baixa para o resto do dia. Até que no dia seguinte a gente abre num gap de alta, que é o que aconteceu no dia de hoje. E a gente reinicia a contar todas as histórias e todas as ideias a respeito do mercado. Por exemplo, a gente abre no primeiro movimento de baixa e logo a seguir, após a abertura, os compradores entraram fortes, empurrando o mercado para cima, não fechando este gap. Então, por enquanto, quem dominou esses 3 primeiros candles, os 45 minutos iniciais de mercado, foram os compradores, sim, de fato. Só que aí entra um conceito bastante interessante que eu preciso apresentar para vocês, que é o conceito de construir candles maiores somando vários candles. Uou, como é isso, Alexandre? Se eu pegar esses 3 candles aqui e eu quiser construir um candle de 45 minutos, como é que seria a formação dele? Bom, basicamente eu teria a abertura aqui, eu teria o fechamento aqui, eu teria uma longa sombra superior aqui, que seria até essa região, e eu teria uma outra sombra inferior, que seria até aqui embaixo. Este mega candle que vocês estão vendo, como é que é o nome desse candle? Isso é uma estrela. Não é uma estrela? Isso é uma estrela. Estrelas são candles direcionais ou não direcionais? Estrelas são candles não direcionais. O que significa que se nós estamos dentro de uma tendência de baixa, e nós estamos dentro de uma tendência de baixa, sim, estamos claramente aqui, ó. Estão vendo esse canal de baixo? Nós vamos sempre associar a leitura do candle, do price action do candle, junto com os canais de alta e canais de baixa. Então, se eu estou vendo este tipo de candle enorme, formado pela soma desses 3 candles, em cima de uma zona de resistência, eu estou considerando uma venda na perda dessa região aqui. Para buscar qual área? Bingo, para quem disse essa região. Bom, o que o mercado acaba fazendo depois? Perde. Não, ainda não perdeu. Veja que ele continua construindo o candle de indecisão. Continua construindo o candle de indecisão até que agora perde. E agora, então se a gente fosse, por exemplo, pegar e construir um novo candle a partir daqui, nós estaremos vendo o quê? Um candle enorme, gigantesco, uma estrela, com uma longa sombra superior e praticamente sem sombra inferior. Então, qual que seria um alvo plausível? Justamente essa amplitude para baixo, aqui, nesta região. O que o mercado faz? Vem recuando, se aproxima do alvo, não consegue chegar bem no alvo, ele chega exatamente no fundo prévio, né? E afunda e bate no alvo. E quando ele bate no alvo, exaure a pressão de venda exatamente no momento que ele bate no alvo. Todos os robôs, todos os programas estavam calculando vender com essa amplitude para baixo. Quando bate nessa amplitude, os robôs começam a recomprar as posições aqui. E daí o mercado
Ainda consegue dar mais uma recuada e vai até 161. Mas veja que esses dois candles aqui já são candles de indecisão, candles de finalização de queda. Tá? Inside bar, rompeu o inside bar para cima e rompe. Reverte. Tá? Então, isto é uma forma de ler price action, em que eu vou somando os candles, e uma vez que eu esteja somando, por exemplo, se eu for somar todos esses candles aqui, pegar essa abertura aqui, com o fechamento desse candle aqui, olha como é que fecha esse candle. Olha como é que seria a construção desse mega candle. Isso é um candle direcional de alta. Se eu for somar, por exemplo, este aqui, que é o candle que sai dessa congestão, com o candle que entra nessa nova congestão, mais um candle de alta. Então, isso é um candle direcional, seguido de um candle direcional. Qual seria a expectativa para o próximo candle? Mais um candle direcional. Então, nós estamos olhando uma situação em que o mercado está claramente direcional para cima. E eu preciso que fique muito claro com vocês o conceito de follow through. Um conceito que o Oliver Velez fala bastante. O que é o conceito de follow through? O conceito de follow through é, se eu tenho um candle preto, como por exemplo este candle é preto e ele é direcional, eu tenho mais de 80% de chance do próximo candle ser preto e direcional. É extremamente raro eu visualizar um candle preto direcional que fique sozinho, fique único. Tipo, aparece um candle preto direcional e o candle seguinte é de alta. Isso é muito raro. Como aconteceu aqui. Isso aqui é um candle direcional preto. O mais provável para o candle seguinte seria um direcional preto. E a gente fechou o direcional de alta aqui. Isso é raríssimo. Não é o mais frequente, isso é o menos frequente. Tá? Então isso se chama follow through. Tá? É o conceito de que um candle preto chama um outro candle preto e um candle branco chama um outro candle branco. Teve um candle branco, probabilidade do candle seguinte ser branco. E eu poderia considerar inclusive uma compra na abertura do candle seguinte para tentar vender no fechamento do candle seguinte. Então uma forma possível de operar esse tipo de situação é: estou dentro de um movimento de alta, fiz uma lateralização, terminei como um candle branco, eu vou comprar a abertura do candle seguinte para vender no fechamento do próximo candle. Então eu compro nessa abertura e vendo nesse fechamento. Por exemplo, teria comprado após, veja que este aqui já é um candle direcional, em que a abertura está longe do fechamento. Então eu teria comprado a abertura do candle seguinte e teria vendido o fechamento e teria perdido aqui 0,30. Sim, neste caso. No próximo candle, veja que este é um candle direcional. Eu poderia comprar a abertura do candle seguinte para vender o seu fechamento. Essa é uma forma bem agressiva de fazer day trade. Alguns day traders fazem muito isso. O Larry Williams usa muito essa estratégia. Tá? O meu conceito básico é: tive um candle branco direcional em que a abertura está longe do fechamento. Eu espero que os próximos candles sejam brancos também, que a gente esteja iniciando um movimento de alta. Tá? Bom, gente, ainda tem muitas e muitas outras formas de ler candles e price actions que eu precisaria passar para vocês, mas logicamente esse vídeo já está ficando muito longo. O mais importante de tudo é vocês terem conhecimento de que a gente tem que associar o nosso price action com canal de alta, canal de baixa, com resistências horizontais, com suportes horizontais. Isso nos aumenta de sobremaneira a possibilidade de identificar zonas de reversão de mercado. Tá? Eu vou finalizando o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, naturalmente seria bastante legal da parte de vocês se vocês apertassem o like. E ao mesmo tempo, compartilhassem com os amigos de vocês, para que eles possam também dar ideias e dar sugestões, inclusive para próximos tópicos e próximos temas. Um grande abraço para todos vocês, um ótimo dia de trades amanhã na quarta-feira. Tudo de bom, paz, saúde e prosperidade a todos.